Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai encerrar a nossa unidade 3. A unidade 3 fala da Revolução Francesa e os impactos dela na Europa e na América. A gente já tratou de Revolução Francesa, a gente já tratou da Era Napoleônica e vamos encerrar esse capítulo com a independência do Haiti, que é muito importante para a gente entender aí o processo de colonização francesa na América. Então, vamos seguir aí com o nosso conhecimento, que a gente tem muita coisa para falar. Inicio esse slide com uma pergunta. Você conhece o Haiti? O Haiti é um país caribenho, independente em 1804, em destaque aí no nosso mapa do slide, e foi a única independência liderada por escravizados negros. Na história recente, vocês eram muito novinhos e não devem lembrar, o Haiti sofreu um terremoto em 2010, que foi responsável por 200 mil mortes e 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Podemos considerar que as missões de paz do governo brasileiro em 2010, que foi enviada, nosso exército enviou tropas em missões de paz para o Haiti, foi um laboratório para as forças de pacificação nas comunidades do Rio de Janeiro. É importante a gente saber aí que o Brasil ele tinha interesse no Conselho de Segurança da ONU nesse período, então liderou aí as forças de paz naquele momento. A primeira ilha que Colombo desembarcou em 1492 foi chamada por ele de La Hispaniola. E depois a gente vai ver que mudou o nome, e mais tarde passa a se chamar São Domingos. Hoje, essa ilha ela é dividida entre Haiti e República Dominicana. A Espanha ela estava mais interessada em explorar a parte continental da América. Então, aos poucos, ela foi deixando aí alguns trechos que passaram a ser cobiçados pelos franceses. Então, depois de sucessivas tentativas francesas, os espanhóis reconheceram a soberania da França sobre a parte ocidental da ilha, ainda no século XVII. Bom, a posição geográfica dessa ilha, ela favorecia muito a navegação e o comércio. Então, já instalados na colônia, os franceses desenvolveram cultivos de café, cacau, anil, algodão, mas o principal produto era o açúcar. O nome Haiti, atribuído posteriormente, era um nome usado pelos indígenas, mas os povos indígenas, esses nativos aí da ilha espanhola, foram dizimados pelos colonizadores europeus, tanto por doenças como por violência. E por essa razão, a população era basicamente composta de homens brancos, cerca de 30 mil, e majoritariamente por negros escravizados vindos da África, que eram mais de 450 mil. Certo? E aí o livro relata também alguns milhares de mulatos livres, que eles chamam assim, que já são grupos miscigenados ou escravizados que foram livres, foram libertos. A ilha era importante para a economia francesa, principalmente devido à produção do açúcar. No entanto, outros gêneros, como a gente já falou no slide anterior, também faziam parte da produção agrícola de São Domingos. Então, para a gente entender aí toda a mudança da estrutura nesse momento, é importante a gente lembrar da matéria já dada, dos vídeos já gravados aí de Revolução Francesa. Bom, a crise econômica do Estado francês, a partir da década de 1780, produz reflexos também na vida das colônias, também na vida dos escravizados da ilha. Então, é importante a gente lembrar que, com problemas financeiros e tudo mais, o rei, o Luís XVI da França, aumenta os impostos da colônia. E durante o processo revolucionário da França, em 1791, a Assembleia Constituinte do país aprovou a igualdade de direitos para toda a população de São Domingos, mas manteve a escravização. No mesmo ano, diante de péssimas condições de vida que estavam submetidos, os africanos escravizados do norte da colônia iniciaram uma rebelião. Eles abandonaram as plantações, atearam fogo nos canaviais e destruíram engenhos, matando também os proprietários brancos. Bom, na aula eu apresentei um vídeo que falava desse momento,
né? Vocês até gostaram bastante. Então, quando o governo jacobino aboliu a escravidão nas colônias francesas, no período do terror, que é quando os jacobinos estavam no poder lá na França, o clima revolucionário se disseminou por todo, né? Por toda a ilha, por São Domingos todo. Então, em pouco tempo, a rebelião ele se espalhou para o restante da colônia, defendendo os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e direito à propriedade. Mas é importante deixar claro que mesmo com essas medidas lá da França, grande parte da população de São Domingos não aceitava essa questão da igualdade. Eles, quando tiveram aí a declaração de direitos, queria a diferença entre a população livre e a população escravizada. Então, 3 anos após o início dos levantes, um ex-escravo, que a gente vai ouvir falar bastante o nome dele, que é o François-Dominique Toussaint Louverture, a gente fala mais Toussaint Louverture, ele assumiu a liderança das revoltas e organizou um exército disciplinado de combatentes. Durante todo o período aí do Toussaint no poder, de 1794 a 1802, existe uma forte resistência dos proprietários de terras brancos no Haiti, né? Resistência a esse negro no poder, a todo o levante e tudo mais. Então, muitos desses proprietários brancos deixam o país com destino à Louisiana, que é uma colônia norte-americana, né, escravista e tudo mais. Então, em 1802, embora, gente, vamos lá, para entender legal, a gente começou a falar que com os jacobinos no poder, a escravização nas colônias eram proibidas. Quando inicia o governo do Diretório, a gente percebe que, como altera essa questão da escravidão, altera nas colônias e os escravizados voltam a serem escravizados mais uma vez. No entanto, quando acaba aí o momento da Revolução Francesa e o Napoleão está no poder, o Napoleão questiona: será que essa questão está sendo aplicada realmente nas colônias? Será que a São Domingos está respeitando isso? Então ele envia tropas, né, para conferir se está tudo ok, se está tudo conforme o Napoleão quer na colônia francesa. Nesse momento, o Toussaint é preso e vai para a França e morre. Então, outras coisas aí vão passar a acontecer nesse momento. O fim do governo dele, né, do Toussaint Louverture, no Haiti se dá com a sua prisão e morte na França. O movimento de independência passa a ser liderado, então, por Jean-Jacques Dessalines. O Dessalines e os demais escravizados, eles conquistam essa independência expulsando os franceses no finalzinho aí de 1803 e declarando a independência do Haiti, que passa a se chamar Haiti, então, em 1804. O Haiti ele se torna o segundo país da América e o primeiro a abolir a escravidão. E, professora, por que você falou que ele é o segundo país da América? Porque até então, todos os outros, com exceção dos Estados Unidos, que já havia declarado a sua independência, eram colônias. Então, o primeiro país independente da América foi os Estados Unidos, e o segundo país é o Haiti. Para ter essa independência reconhecida, o novo governo ele se compromete a pagar indenizações à antiga metrópole França. E isso já faz com que o país já comece essa independência, já comece nesse período aí bastante delicado e que precisa de bastante organização, eles já começam em recessão econômica. Mas tem uma expressãozinha aí, que é o título desse último slide, que é o temor salutar, que eu queria que vocês entendessem. A luta da independência do Haiti difundiu nas elites escravistas de toda a América o medo, né, o temor de uma revolta escrava com as mesmas características radicais e revolucionárias do Haiti. Então, por toda a América, imagens dos levantes de escravos sugerem que a luta contra a escravização não podia mais ser contida. Contudo, não deveria ser radicalizada. O medo desses proprietários de terra, desses colonos, fez com que a gente criasse aí, esse termo de temor salutar, porque foi um medo que gerou consequências boas, porque passou a ter início políticas de restrição à importação de escravizados, né, evitar a superpopulação de africanos na América passa a ser
uma das questões aí tratadas pelas elites. Algumas leis vão tentando favorecer, né? Até difícil tratar desse momento com algumas palavras que não chega a ser favorecimento, não chega a ser nada com que os termos que a gente use sejam efetivamente corretos. Mas as elites, elas cobram o respeito à propriedade, o respeito à tradição, a posição deles dentro da sociedade e, no entanto, vai diminuindo aí, na verdade, vai diminuindo a questão da escravização e vai, assim, apoiando leis, né, respeitando leis que fossem mais, que pensassem mais nos escravos, nos escravizados, podemos dizer assim. Obviamente que não dá, como eu já falei aqui, nenhum termo que eu utilizar vai ser efetivamente o termo correto para tratar de um momento e de uma situação tão injusta, tão absurda que foi a escravização, né, no mundo todo, principalmente nesse momento da matéria que a gente está falando. Tá? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam a questão do temor salutar, né, que seria esse temor positivo, o medo positivo que gerou nesses proprietários, que fez com que o século XIX fosse um século aí de leis que beneficiassem, de leis que fossem mais restritivas à escravização. Vocês falem comigo, me perguntem, tá? E vamos entender certinho. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.